Fala pessoal do Aero, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar muitos detalhes do novo Flight Simulator 2020. Eu tô aqui na cidade de Renton, que fica do lado de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, onde nesse local aqui tem um grupo de desenvolvimento da Microsoft apresentando mais o Flight Simulator 2020 pra gente. E eles me convidaram para estar aqui e pegar essas informações e passar para vocês. E depois também eu tive a oportunidade de usar o Flight Simulator, fazer o hands-on, sentar ali na cadeira, ligar o computador e voar o Flight Simulator 2020. Acho que eu sou o primeiro brasileiro a ter voado o Flight Simulator 2020. Esse aqui é o primeiro evento que a equipe de desenvolvimento convidou pessoas de fora, que não está envolvido no projeto, para conhecer de perto. Então, para mim é uma honra ter sido convidado para representar o Brasil aqui e para trazer essas informações em primeira mão para o Brasil, e principalmente considerando a história que eu tenho com o Flight Simulator, porque pouca gente sabe, mas eu comecei a ter contato com a aviação com o Flight Simulator em 98. E você vê, 20 anos depois, eu tô aqui para trazer essas informações para vocês. Então eu fico muito feliz e tudo isso está acontecendo por causa de vocês, que seguem o canal, que deixaram esse canal grande e com peso e com relevância para eu poder estar aqui e levar essas informações. E o mais legal de tudo isso é que depois da gente ter voado o Flight Simulator mesmo, eles convidam a gente para fazer um voo real aqui em cima da cidade de Seattle para a gente comparar como é que é o voo real do simulador. Então eu vou dividir isso daqui em dois vídeos. Esse primeiro vídeo vou falar um pouquinho desses detalhes todos e mostrar a usabilidade do Flight Simulator, e depois um segundo vídeo eu subo num Cessna desse daqui, faço um voo em Seattle e falo o quão próximo o simulador é da realidade. Então, o que o pessoal de desenvolvimento disse é que esse simulador ele é para ser muito realístico em termos de cenário. Por quê? Porque é para você poder fazer um voo visual real nesse simulador de voo. Agora, para você ter uma ideia do tamanho desse banco de dados todos, eles estão falando aqui em mais de 2 petabytes de dados para poder formar tudo que tem no Flight Simulator 2020. Para que esse voo VFR seja possível, muita coisa precisou ser colocada no Flight Simulator, como prédios, árvores, ruas, rodovias, relevo, enfim. Então tudo isso está muito fiel e é o que justamente dá esses 2 petabytes de arquivo. Para você ter uma ideia, foi 1,5 trilhão de árvores que eles detectaram para poder fazer parte, para que tenha as árvores nos lugares certos, principalmente das cidades. Para tornar também mais realístico, então, a gente está falando de relevos fiéis à realidade, montanhas, enfim, toda a geografia seguindo o que é na realidade mesmo. O que eu posso dizer é que tudo que tem naquele trailer que foi divulgado é real. O simulador realmente tem aquele nível de fotorrealismo, são muito bonitas as imagens, inclusive o que tinha suspeita de ter pós-produção, na verdade não é que tem pós-produção. Por exemplo, a imagem dos aviões no hangar, a imagem de um avião acionando com aquela profundidade de campo, aquilo existe no simulador, mas não na parte que você vai usar, onde você vai voar. Existe como vídeos de background na parte que você seleciona um avião, enfim, está lá dentro, mas não necessariamente usável. Agora, todas as partes de voo, chuva, reflexo na água, isso tudo é real, eu posso garantir que está no simulador e está funcionando de verdade. Bom, agora eu estou aqui dentro da sala de simulador, onde todo mundo que foi convidado para o evento está, justamente para testar como é que é esse simulador aqui em primeira mão. É a primeira vez que pessoas de fora do desenvolvimento podem estar aqui testando o simulador. Vamos ver como é que é, se aquilo que está naquele trailer que foi divulgado realmente faz parte aqui. Infelizmente, eu não posso gravar a tela do que eu tô simulando aqui. Ainda é segredo aqui da Microsoft, então não vou conseguir mostrar exatamente o que eu estou voando, mas enquanto eu estou pilotando aqui eu vou colocar algumas imagens de alguns vídeos que eles nos deram para mostrar como é que é esse simulador de verdade. Mas pelo menos vai dar para eu passar algumas impressões aqui do que eu estou sentindo. Vamos lá. Diferente de todos os simuladores que existem até hoje, onde os prédios eles são caixotinhos que não dizem nada, nesse caso aqui ele parece muito com aqueles prédios mesmo do Google Earth. Parece que
foi realmente escaneado, que é o que aconteceu no desenvolvimento desse simulador. Eles escanearam, né, eles fotografaram tudo e tudo isso daqui está muito real. Dá para ver os carros lá embaixo, as árvores também, todas as casas, os telhados das casas, os galpões. Assim, dá para fazer um voo VFR bem real mesmo. Basicamente tem duas tecnologias sendo usadas aqui na construção dos cenários do Flight Simulator. Uma delas é o que a gente já viu no trailer, é o 3D Scanning, né? Que é um escaneamento em 3D, que é uma tecnologia usada no Google Earth, por exemplo, onde são fotografadas as partes das cidades ali e tudo que tem naquela região é transformado em 3D a partir dessas imagens fotografadas. Só que nos Flight Simulator hoje são mais ou menos 400 cidades que têm essa tecnologia de scanning, né? Todas as outras, existe uma outra tecnologia que é o que já é usado hoje, mas de uma forma muito mais detalhada. Então você tem uma imagem de satélite e em cima dessa imagem de satélite eles colocam os prédios, as casas, as pontes, as ruas, para dar o volume 3D. Eles estão se apegando bastante a essa questão dos detalhes, da quantidade de objetos, para que fique mais fiel possível da realidade. Inclusive, eles estão totalmente abertos à comunidade de desenvolvedores, então essas tecnologias vão poder ser usadas por desenvolvedores para melhorar ainda mais o que tem. Basicamente, o Flight Simulator é uma plataforma aberta para que todo mundo integre, né, também o seu trabalho ali, tanto de desenvolvimento quanto de feedback para a Microsoft. Eles estão totalmente abertos a isso para se tornar essa plataforma mesmo, com uma comunidade grande que já existe de simuladores, né, de simuleiros. E para renderizar tudo isso, né, não precisa ter uma máquina extremamente pesada, forte para poder renderizar tudo isso. Tem uma tecnologia que já é usada nos games hoje, chamada PBR, que é um tipo de render que a luz ela interage mais com os objetos, criando reflexo, criando oclusão, sombras, enfim. Quando você tem a nuvem ela reflete no avião. O avião reflete no chão se o chão estiver molhado. Na água, você tem o reflexo, se você tem uma costa ali com prédios, uma cidade com prédios e um mar ou uma lagoa na frente, você tem o reflexo desses prédios nessa água. As sombras elas estão mais fiéis, então o sol ele bate no topo da nuvem e a base da nuvem fica em sombra. Isso faz com que fique muito mais realístico o 3D e muito mais leve o render. Só que, claro, o sistema de fotorrealismo ali, do escaneamento fotográfico para construir prédios, estradas e outros objetos como árvores, não é no simulador no mundo inteiro, né? Então são específicas cidades. Até, por exemplo, eu fiz uma simulação em Nova York. Manhattan tem esse sistema, né, como no Google Earth, tudo que se forma ali através do escaneamento de imagem mesmo, mas já fora de Manhattan, já no interior ali da própria região, já não é assim. Já é um sistema que nem São Paulo que eu falei, né? Você tem ali um mapa, praticamente uma foto de satélite, com construções em 3D colocadas em cima, já um pouco diferente do que é exatamente na realidade. Mas fica aberta aí a oportunidade até para os desenvolvedores, né, fazerem cenários hiperrealísticos com essa tecnologia aí, como do Google Earth agora no Flight Simulator, para outras localidades. O que eu já percebi aqui é que o cenário de São Paulo, ele já não é fiel como um cenário nos Estados Unidos, né? Ele tem aqui algumas coisas que realmente existem, mas ele já não tem a realidade de um cenário como Seattle nos Estados Unidos, né? Vamos voar para ver como é que é. Vamos lá então, o que muita gente queria saber, agora a realidade. Não é a mesma coisa. Evidentemente, se você vão ter desenvolvedores, claro, para fazer cenários de outros lugares do mundo. As posições aqui parecem reais, mas não é igual à cidade mesmo. Mas claro, eu já imaginava que isso não ia acontecer em todo lugar do mundo, você ter um hiperrealismo como aconteceu lá em Seattle. E aí eu percebo também, da mesma forma que o Google Earth trabalha, né? A gente tem as coisas se formando também conforme a gente vai chegando perto. E acho que é para uma otimização aí de dados mesmo, né? Mas quando a gente chega perto já está tudo rodando muito bem, já tá tudo construído. Agora, você vai perguntar, é uma coisa que todo mundo está perguntando, o que vai rodar isso? Bom, já foi falado anteriormente que vai rodar na nuvem, você não vai precisar ter 2 petabytes de espaço de armazenamento para poder rodar isso daí. Claro que quanto melhor a sua banda de internet, melhor, você vai rodar melhor, com mais detalhes, mas você não precisa ter uma banda de internet absurda para rodar,
é só você não rodar em 4K, com menos detalhes, enfim. Vai ser como aquelas plataformas de streaming que nem Netflix ou Amazon, que mesmo com uma internet mais ou menos você consegue rodar, só que você vai rodar numa qualidade inferior. O desenvolvimento desse simulador está sendo feito para quem conhece a aviação, para quem é piloto, para quem quer ter algo real. Mas isso não significa que eles vão deixar de fora as pessoas que querem aprender, querem conhecer ou só querem dar uma brincada. Ele é totalmente inclusivo. Isso é um ponto que eles estão colocando bastante aqui. Todo mundo que quiser sentar na cadeira do cockpit do Flight Simulator e voar um avião vai poder fazer isso, porque o Flight Simulator ele está sendo do mais detalhado possível, onde você pode começar o acionamento do Cold and Dark, né, quer dizer, totalmente desligado, até o mais automatizado possível para facilitar aquelas pessoas que só querem fazer um voozinho ou mesmo que não querem simular de uma maneira muito real, só querem dar aquela brincada. Se você quiser fazer uma navegação estelar, como era feito nos navios, é possível. Toda a posição, todas as constelações visíveis da Terra estão perfeitamente posicionadas, estão nos lugares certos. Outra coisa interessante também do Flight Simulator é o consumo de combustível. Ele vai variar de acordo com a altitude que você está voando, pressão, temperatura, qualquer condição diferente que acontece num voo real. No Flight Simulator 2020 também vai, então tá fiel para você poder fazer cálculo de peso e balanceamento, para você planejar o seu voo do jeito que é o mundo real. A forma de interação da luz no painel também, reflexos, é possível você ver reflexos acontecendo no painel, sombras, como é que essa luz interage com isso. Você tem o sistema de UFMS e FMC nos aviões maiores também totalmente funcionais. Outro fato interessante é que dá para jogar offline também. Quando você entrar no simulador a primeira vez e você carregar um determinado cenário, ele já armazena esse cache para quando você for usar o simulador offline, isso seja possível também. A vantagem disso, você não precisa carregar todos os cenários do mundo inteiro, todos os aviões, cada vez que você vai abrir o simulador. Você pode abrir especificamente aquilo que você vai usar naquele determinado momento. É uma facilidade. Alguns detalhes interessantes foram desenvolvidos, então o asfalto das pistas está mais detalhado, terra, grama. A grama, para você ter uma ideia, ela tem volume, ela está em 3D mesmo e ela tem reação com o vento, tem reação com a chuva. E outra coisa muito interessante também, e que está muito bonito, é a água. Quando você sobrevoa mar ou lagoa, você vê que a água tem volume, você vê que existe alguma coisa ali. Os rios, né, os mares, tudo isso com tecnologia que simula como que a água se comporta. Inclusive, partículas estão sendo usadas muito no simulador, então você tem partículas de poeira, partícula de poluição, todo o meio foi criado. Então uma gota de água, ela é uma gota de água, ela não é um desenho caindo, e ela interage com a aeronave de verdade. Eles criaram aí 32 camadas na atmosfera que funcionam exatamente como uma atmosfera real, né? Da mesma forma que a física, o ambiente aerodinâmico funciona, a atmosfera também. O que isso quer dizer? As nuvens, elas se formam como se formam no mundo real também. Inclusive tem imagens de time-lapse que eles fizeram da formação das nuvens acontecendo. O legal aqui da questão de nuvens, né, é que você pode ter um tempo, a meteorologia real, em tempo real, ao ponto de você poder usar algum aplicativo externo de radar, se você quiser colocar no iPad, por exemplo, um aplicativo de radar ou de previsão do tempo ou de imagem de satélite, ele vai bater exatamente com o que está aqui sendo simulado. Então é bem real mesmo, é justamente para você integrar as coisas do mundo real aqui no simulador de voo. Então, por exemplo, agora eu entrei na nuvem, só que é uma nuvem fina, não é uma nuvem densa, então eu consigo ver um pouquinho o que está do outro lado. Agora eu vou para uma nuvem mais densa. Existe uma diferença de luminosidade dentro da nuvem, né? Ela não é simplesmente você entrou na nuvem e fica tudo branco como eram os simuladores anteriores, né? Mas é incrível a perfeição da água. Você vê um volume de água, você vê a onda da água, você tem o barulho da chuva, muito realista. A água escorrendo no para-brisa está muito boa também, como foi visto naquele trailer inicial. Cara, dá a impressão realmente que eu tô dentro da água aqui. Vamos sair aqui dessa chuva e voltar para o aeroporto.
E uma pergunta que eu fiz para eles, né? E vai ficar, de repente, no meio do seu voo, sumir aquela informação meteorológica do mundo real e começar outra do nada? Ele falou que eles estão trabalhando muito nisso para que isso não aconteça, para que você possa fazer um voo longo e toda a meteorologia real aconteça ao longo de todo o seu voo. Inclusive, se estiver chovendo e tiver sol, o que acontece no mundo real? Forma um arco-íris. Isso acontece no Flight Simulator 2020 também. Então, dependendo de onde você estiver e como é que for a posição da chuva em relação ao sol, forma arco-íris, forma até 2 arco-íris, como é no mundo real também. Uma dúvida também que surgiu naquele trailer. Todo mundo sabe que as pistas de aeroportos não são planas. No Flight Simulator 2020 vai ser assim também. Se você tem uma pista onde uma cabeceira é mais alta que a outra, você pode usar isso durante a sua simulação. A inércia também vai estar muito mais precisa, ela existe. Atualmente nos simuladores você tem uma superfície aerodinâmica ali e ela interage com as físicas do simulador. Agora, são várias pequenas superfícies aerodinâmicas no avião inteiro. O que significa isso? Quer dizer que a ponta da asa atua diferente da raiz da asa, que atua diferente do meio da asa, que é diferente do que a hélice está fazendo. Então, existem vários outros pontos, na verdade são mais de 1000 pontos aerodinâmicos no avião para interagirem com o ambiente real, justamente para trazer o máximo de realismo possível. Por exemplo, se você entra com o avião numa nuvem, né, você entra uma das asas na nuvem e a outra não, você vai sentir aquela turbulência da nuvem em uma das asas e não no avião inteiro. As turbulências elas estão sendo simuladas também, então você tem ascendentes, descendentes, você tem turbulência, você tem jet stream, tesoura de vento, tudo isso é simulado no Flight Simulator. Agora eu vou simular um stall aqui, terceiro tipo sem motor. Cara, é perfeito o stall dele, ele caiu de asa, o Cessna ele tem tendência de cair de asa esquerda no stall por causa da rotação do torque do motor, mesmo tendo feito um stall de terceiro tipo sem motor. E ele caiu de asa também, vou fazer mais um, sem motor. Vou até entrar em parafuso, ele treme, ele cai de asa esquerda para entrar no parafuso. Cara, dá para fazer um treinamento de stall muito fiel nisso daqui. Ele cai de asa esquerda, como no Cessna real mesmo. E você sente a questão um pouco dos sons, né? Você escuta o barulho da fuselagem, você escuta outros ruídos além do barulho do motor, que o barulho do motor é bem fiel. Agora eu vou fazer um de terceiro tipo com motor, vamos ver. Muito bom. A gente só não tem a sensação aqui, o 3D do negócio. Bom, vamos voltar para o aeroporto então. A questão do flap também é interessante, porque ele simula bem a reação da aeronave quando você baixa o flap, né? Então a tendência é ele dar uma enchida assim, ele até levantar um pouco o nariz nesse avião. E foi exatamente o que aconteceu. Eu dei 20 graus de flap aqui e ele já levantou o nariz. Agora falando um pouquinho do cockpit. O máximo de botão possível funciona nos aviões. Eles foram totalmente remodelados, refeitos. Você tem o sistema de FMS e FMC nos aviões maiores também totalmente funcionais. E o legal é que também funciona o Synthetic Vision, né, para os aviões de Full Glass Cockpit ali que tem essa função. Então, como o terreno é real, né, você também tem no Synthetic Vision informações reais daquele terreno. Então, fica muito próximo ali da realidade também. Uma coisa muito legal também que eles colocaram são os checklists, né, das aeronaves. Então você pode começar a operação de uma aeronave automática, onde você aperta um botão, ele segue o checklist automático e faz para você, ou você pode começar do cold and dark, né, totalmente apagado, pegar o checklist e ponto a ponto, ele vai fazendo um highlight em cada ponto que você tá e dando um check quando você completa aquele ponto. O checklist ele pode ser falado para você, você tem a função de ter um copiloto que fala essas coisas para você, ou que interaja com o controle de tráfego aéreo, enfim, que atue como o copiloto mesmo, ou inclusive como pilot flying. Ele pode voar a aeronave enquanto você faz na posição de pilot monitoring essas outras funções. Agora, muita gente já perguntou que tipo de máquina vai rodar um negócio desse, porque parece muito pesado. E eu anotei aqui algumas especificações da máquina que eu usei, né, que todo mundo estava usando para rodar o simulador. Rodou super liso, rodou tranquilo. E essas são as especificações. É um Intel Core i7 de 3.7 GHz, 64 de RAM, 64 GB de RAM,
e uma placa de vídeo 2080 Ti. Deu alguma travadinha quando eu cheguei mais perto ali do cenário com aquele sistema de escaneamento fotográfico, né? Quando ele vai se formando ele dá uma travadinha, mas voar até próximo do solo, com configuração full, rodou tranquilo, sem muito problema. É muito fácil a interação de você mudar as coisas, né? Tem um quick menu aqui, bem simples, que você pode mudar. Você pode abrir o checklist de uma forma bem fácil na tela. O checklist é bem real. O mapa também. Para onde eu quero ir, se eu quiser mudar de localidade, eu posso, por exemplo, jogar o avião para cruzeiro, ele já vai estar voando. Peso e balanceamento, toda a ficha de peso e balanceamento. Um copiloto, se você quiser um assistente para o checklist, por exemplo, você liga aqui, ele vai ajudar no checklist. Air Traffic Control, Aircraft Control, você pode selecionar o que o copiloto pode fazer. Se ele vai assistir o checklist, falar com o controle de tráfego aéreo ou controlar a aeronave também. Objetivos, algumas missões você pode colocar aqui. Weather, então bem simples aqui para mexer na meteorologia. E uma barra de menus aqui onde a gente pode ver o mapa, combustível, copiloto, objetivos, tal, tudo que tem aqui. Então é bem simples o menu, você não precisa parar o simulador para entrar nesses menus, ele já entra automaticamente aqui. Algo que sempre incomodou nos simuladores de voo, os ruídos, né? Barulho de motor, barulho de chuva. Isso foi totalmente redesenhado, refeito no Flight Simulator 2020. Eles estão ouvindo muito a comunidade toda, né, falando o que eles preferem, o que todo mundo quer. Então eles regravaram da maneira mais fiel possível. Barulho de chuva é fiel, barulho do motor não é mais um samplezinho de alguns segundos repetido, tem muito mais tempo para deixar o mais fiel possível. Então, tudo para deixar o mais próximo da realidade possível. Esse desenvolvimento está sendo feito junto com o Asobo Studio, que é uma empresa francesa de desenvolvimento de games. Eles deixaram bem claro que não é um game, é realmente um simulador. Então a plataforma que vai ser lançada no primeiro momento vai ser para PC e depois eles vão lançar para Xbox. Apesar de eu não poder falar muito mais e não poder mostrar, né, o que eu voei ali na tela, o que eu senti no simulador, espero que eu tenha pelo menos conseguido passar um pouco do que é o Flight Simulator 2020 e também com essas imagens que a Microsoft liberou para a gente poder mostrar nesse vídeo. Esse vídeo com essas informações eu vou encerrar aqui, mas agora eu vou fazer um voo num Cessna para comparar o que eu vi ali no simulador de voo, no Flight Simulator, com o cenário real aqui de Seattle, um voo real, exatamente no mesmo avião do simulador. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like por eu ter vindo até aqui, até Seattle, para trazer essas informações em primeira mão para vocês. Você não vai achar em nenhum outro lugar em português tudo que eu estou trazendo para vocês, porque é exclusivo aqui. Então deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, fala o que você achou e aciona o sininho. Quem já é inscrito e não sabe do sininho, aciona o sininho. Quem não é inscrito, se inscreve e aciona o sininho, porque a gente vai soltar o próximo vídeo logo depois, beleza? Logo em breve aí. Valeu, até o próximo!